Em tempo e fora de tempo, o Deus dos antigos sempre foi Deus. Desde a antiguidade, o seu Espírito era infalível e trazia vida aos justos. O pecado, porém, trouxe a separação entre a humanidade e Deus. Mas o seu Espírito nunca se aquietou. Ele andava sobre a face das águas e sobre todo o firmamento. Ele sempre esteve à procura de pessoas que estivessem dispostas a afirmar uma aliança com ele. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era verbo, se tornou carne e habitou entre os homens. Era apenas um homem de Nazaré, mas a sua morte trouxe a divisão da história do mundo. Jesus Cristo, o Messias, morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um povo que outrora era errante e infiel, preso ao pecado e perdido num deserto de alma, de modo sobremodo excelente, foi encontrado de todas as tribos, raças e povos. Uma nação surgiu em meio à desesperança e caos. Em Atos 2 surge uma nova jornada ao mundo, a saga da nação do Pentecostes, a Igreja do Deus vivo. Hoje, o seu Espírito sopra sobre toda a terra e continua à procura de justos que o adorem em espírito e em verdade. Este é o Espírito que estava com Deus antes de tudo ser criado. Ele é o supremo conhecimento de Deus. Provérbios 8 narra um alerta profético sobre o seu clamor. Ele é a sabedoria. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam as fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas. Eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando colocou as nuvens nos céus e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Eu era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuadamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Desde sempre, os olhos de Deus estiveram à sua procura. Ele anseia por você. Você é quem o Senhor sonhou para a geração do avivamento, para os dias do fim que se aproximam. Ele te ama e sempre te amou, mais do que você pode imaginar. Permita-se, então, ser encontrado pelos céus e inicie uma nova jornada. Percorra uma aventura sem fim. Cristo em você, a esperança da glória.